Olá, pessoal. Professora Daiana do Carmedais, mais um conteúdo novo para o canal. Vou falar um pouco do câncer de cólon, o câncer que afetou o rei do futebol, Pelé. Vamos saber um pouco o que causa esse câncer, quais as principais causas, qual o tratamento e quais são os métodos de prevenção desse câncer de cólon. Então, o câncer de colo, a gente também conhece como câncer de colo retal, ou do intestino grosso que liga cólon e do reto. Então, por isso que a gente ouve muito falar câncer de colo, tá? E do reto. Mas nada mais é que um câncer de colo retal, de intestino grosso que interliga cólon e reto. Então, é o segundo que mais mata no mundo, esse tipo de câncer, e resulta aí de 900 mil mortes anuais no mundo. Então, atrás apenas do câncer de pulmão. São esperados aí, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, ano do triênio de 2023 a 2025, um total de 45.630 novos casos anuais de câncer de colo retal aqui no Brasil. Segundo o INCA aí, ele subdivide, são 23.660 casos em mulheres e 21.970 casos em homens. Então, é um número muito grande aí em relação ao câncer de colo retal. Para falar um pouco de câncer de colo retal, as causas, os sintomas, a gente tem que conhecer um pouco a anatomia, porque às vezes fala câncer de cólon, a gente só entende de qual cólon que está falando, né? A gente sabe que é intestino, mas vamos saber um pouco referente à anatomia. Então, a gente tem aqui o intestino, tá? Intestino grosso. Então, a gente divide ele em tênia do colo ascendente, ascendente porque está subindo esse caminho, então, o colo ascendente, ângulo hepático, que também tem o colo transverso, o ângulo esplênico, então, do lado hepático, a gente tem o ângulo hepático, e do lado oposto, a gente tem o ângulo esplênico. E abaixo, descendo, a gente tem o cólon descendente. Então, nós temos a subida pelo cólon ascendente, transverso e descendente. E o cólon transverso fica aqui no meio, por isso faz essa curva, por isso que a gente chama de cólon transverso. Dentro do colo descendente, nós vamos ter aí as troações, que são essas ondulações. Em seguida, logo abaixo, nós vamos ter o colo sigmoide, reto e ânus, tá? Que a gente chama de conduto anal ou ânus. E do outro lado, a gente tem o seco, que tem aí em média 6 centímetros, e apêndice firmiforme, tá? O reto tem em média aí um canal de 20 centímetros. Então, quando a gente fala que existe um tumor de cólon retal, nós temos os estágios desse câncer. Então, nós temos o estágio 0, onde não tem nenhuma predisposição ao sistema de linfonodos, ou sistema linfático da região, né? Então, no estágio 1, a gente tem o mesentério com também linfonodos totalmente negativos, que é o estágio 1 e 2. A gente tem um processo, mas não está afetando nenhum sistema linfático de drenagem da região do intestino, então a gente fala que é um mesentério com linfonodos negativos. Do 3 para o 4, a gente já tem o comprometimento no 3 de linfonodos, esses linfonodos estão positivos. E o 4, a gente tem a metástase em outros órgãos, que pode ir para o fígado, que pode ir para o pulmão e que pode ir até para o peritônio, tá? Quais são as causas? Então, sabendo da anatomia e dos principais estágios, a gente sabe que as principais causas podem acometer pessoas jovens, mas é mais comum acometer pessoas a partir dos 50 anos. Os hábitos alimentares não saudáveis, como uma dieta pobre em fibras e a ingestão de muita carne vermelha, tem uma predisposição maior a ter esse tipo de câncer. A obesidade, juntamente com o sedentarismo,
que a gente sabe que são algumas causas que podem desenvolver qualquer outro tipo de câncer, mas a ingestão de carne vermelha, a obesidade, tem uma predisposição um pouco maior. E claro que o histórico familiar é de extrema importância. Então, histórico familiar de câncer de colo retal, ovário, útero ou mama, tem uma predisposição maior também de desenvolver um câncer de colo. E quais são os sintomas? Claro que a gente sabe que um câncer, existem alguns sinais e sintomas que podem me dizer que é um câncer. Então, os principais sintomas referentes ao câncer de colo é a presença de sangue nas fezes, a alternância entre uma diarreia e uma prisão de ventre, a perda de peso sem causa aparente e a sensação de fraqueza ou até mesmo o diagnóstico de uma anemia. Então, os glóbulos, os leucócitos e as plaquetas estão totalmente desordenados, me ocasionando uma anemia. E o câncer de colo retal, em seu estágio inicial, ele raramente apresenta algum sintoma específico. Então, diante de algum desses sintomas, o ideal é procurar o médico para que possa ser feito algum exame de diagnóstico por imagem para visualização de alguma alteração. A colonoscopia é extremamente indicada aí a partir dos 50 anos ou 40 anos, caso tenha algum histórico familiar de câncer de cólon ou de mama, entre outros. É possível, na colonoscopia, retirar pólipos, ou seja, que são lesões presas na parede do intestino, sendo ele no colo ascendente, transverso ou descendente. Na parede do intestino pode haver lesões, que são conhecidas como pólipos, que podem evoluir para um câncer. Por isso que, normalmente, quando é diagnosticado um pólipo, ele sofre por um processo de biópsia para diagnóstico final e, normalmente, é retirado. E quando a gente fala de tratamento, no caso de radioterapia, a gente destaca aí o conhecimento de TNM, que T é de tumor, o N é se tem algum linfonodo comprometido e o M é de metástase à distância. Então, nós temos estágios aí do 1 ao 5, né? E cada estágio desse vai me dizer qual que é o melhor tratamento a ser realizado. É cirurgia? É quimioterapia mais cirurgia? Qual que são os procedimentos adequados para esse tipo de procedimento? Então, se nós temos desde o estágio 1, nós temos aí desde a excisão local, a reseção da colônia, se necessário, a reseção colônica do cólon por completo, a quimioterapia ou a reseção de metástases isoladas nesses cólons. Então, tem N tratamentos que podem ser realizados de acordo com o tamanho do tumor, se tem linfonodos comprometidos ou não, e se tem metástase à distância ou não, tá? Então, aqui é uma tabela dizendo que os ensaios clínicos que podem ser controlados quando a gente fala de câncer de cólon, tá? Então, por exemplo, se está no estágio 3, a gente tem tamanhos de tumores aí variados, tem comprometimento do sistema linfático, porém não tem metástase à distância, então a gente leva em consideração tudo isso para fechar o melhor tratamento para esses pacientes. É a excisão, feita uma incisão, é feita uma reseção colônica, ou é feita uma recisão mais quimioterapia também para preservação do local, ou a radioterapia. Então, é feito todo esse apanhado de informações para que seja diagnosticado da melhor forma possível e tratado da melhor forma também. Então, aqui é um exemplo, ó, de tumor, né? Tumor primário, linfonodos regionais e metástase. Então, nós temos aí desde tumor que invade só a submucosa, ou seja, a parede muscular própria do intestino, não ultrapassa, ou até mesmo o tumor invade diretamente outros órgãos ou outras estruturas, como o peritônio, a víscera. Se tem linfonodo, qual linfonodo tem mais de um linfonodo comprometido, mais de 4 linfonodos comprometidos, e o M, que a gente fala que é de metástase. Tem ausência de metástase, tem presença de metástase, não pode ser avaliada. Então, isso é a classificação do TNM, que é tumor
linfonodos comprometidos e metástases, se tem a presença ou não à distância. Espero aí que vocês tenham gostado. Deixa a curtida de vocês, os comentários e até a próxima. Tchau, tchau.